Olá, meu nome é Jaqueline Santo Antônio e eu sou psicóloga do Hospital Dia, do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu vou falar para vocês sobre as oficinas de trabalho e geração de renda no Hospital Dia, que esse projeto se chama Ponto de Encontro. As oficinas de trabalho e geração de renda, elas se mostraram um espaço potencial de cuidado humanizado, onde a pessoa é vista não só no seu tratamento clínico, mas também pertencente a um contexto social e comunitário. É uma clínica baseada na relação humana, onde o outro é visto como um todo em sua singularidade e essência. As oficinas de trabalho e geração de renda do projeto Ponto de Encontro são fruto da nossa experiência de 10 anos no CAPES Unifesp e desde 2018 no Hospital Dia. Nós aprendemos a importância da nossa postura e olhar, estabelecendo uma atividade compartilhada, ou seja, poder acompanhar em pequenos passos o movimento do grupo de trabalho, o que leva à possibilidade de vir a participar da comunidade humana, seguindo o de cada um e o de todos. Nós encontramos no CAISM pacientes com grande isolamento psíquico e social, que estavam praticamente desinseridos da cultura, da sociedade e do trabalho. Então, nós propusemos oficinas como uma possibilidade de um ambiente terapêutico com um manejo gradativo de aproximação e contato com o mundo externo. Estar no mundo não se estabelece ou se constitui apenas com ações educativas e estimulação. Isso quer dizer que não é suficiente estimular as atividades fora, porque os pacientes eles acabam não sustentando ao longo do tempo essas atividades. Eles precisam encontrar e estabelecer um sentido, ou seja, a experiência precisa se constituir de forma pessoal. Então, como nós tínhamos uma população com uma série de resistência em relação aos vínculos fora, nós começamos o projeto com um grupo de trabalho para pensar as oficinas, né, de geração de renda, e nós começamos com uma oficina de culinária e depois uma oficina de atividades. Esse projeto ganhou o nome de Ponto de Encontro, em homenagem ao projeto que nós tínhamos no CAPES Unifesp e que funcionou muito bem por muito tempo. Esse projeto ele é um projeto terapêutico dinâmico, ou seja, nós olhamos para essa pessoa desde que ela chega, né, com um olhar não como a crise sendo uma quebra simplesmente, né? A crise ela é observada como uma oportunidade de ressignificação. Então, a nossa equipe ela procura estabelecer um lugar para essa pessoa nesse projeto dinâmico que possa incluir a família e a comunidade. Isso faz com que nós pensemos, desde que ela chega, nessa retomada das atividades fora, né? Nós tivemos muito tempo a participação nas feiras da economia solidária e saúde mental e nós continuamos, então, participando com essas oficinas do Hospital Dia nessas feiras. Nas feiras da Avenida Paulista, que são as feiras que a gente chama do Parque Mário Covas, a gente tem participado, são normalmente 4 vezes por ano. E começamos a participar também da Feira da Marquise do Ibirapuera, que acontece um sábado por mês. Isso fez com que nós tivéssemos um engajamento muito maior com os serviços da Redinha Sudeste, que são aqueles que também têm oficinas de geração de renda, e nós voltamos a participar, o que nós fazíamos antes também no CAPES, das reuniões da rede, que inclui
essa nossa região e todas as outras de São Paulo e Grande São Paulo, e também da redinha da economia solidária e saúde mental. Essas possibilidades de encontro também fizeram com que nós pudéssemos organizar vários eventos conjuntos no serviço. Isso tudo pensando nesse trânsito entre o dentro e o fora. A culinária foi, então, o primeiro espaço de experimentação de uma oficina de trabalho e aconteceu como proposta na primeira reunião da Redinha Sudeste, que aconteceu no Hospital Dia. Ela foi inspirada na oficina de gastronomia que nós tínhamos anteriormente e o que nós chegamos numa conclusão é de que nós produziríamos, então, produtos diferenciados, em que eles pudessem ser uma marca do grupo e artesanais. Sempre com o objetivo de fazermos um grupo operativo, que, baseados no trabalho vivo do Christophe Dejour, é algo que não diz respeito apenas à ordem individual, mas que passa também pelas formas de cooperação resultantes de uma construção e procedem da formação de uma vontade coletiva sustentada a princípios, sobretudo pelo desejo dos terapeutas. É um grupo baseado na cooperação. Esse grupo mostra o quanto as pessoas vão ganhando um espaço de reconhecimento através desses produtos que são feitos nesses grupos. Essa possibilidade desse espaço de reconhecimento também promove uma série de recursos emocionais, porque nós temos como objetivo primeiro acreditar na pessoa que participa sempre, dentro das suas limitações, das suas dificuldades, mas também dentro dos seus recursos. Porque a criatividade, ela está presente sempre no ser humano. Muitas vezes ela não está tão viva naquele momento, ela está de lado, a pessoa pode não estar lançando mão da criatividade, mas ela está lá. E quando a gente acredita, realmente a gente se surpreende do quanto a vitalidade aparece através da possibilidade de criar e de pertencer. Então, é uma experimentação gradativa para o mercado de trabalho, mas considerando o tempo peculiar de cada um, assim como os dados de realidade. Nós temos muita atenção com a questão dos prazos de entrega das encomendas, a qualidade dos produtos, a estética, a apresentação, né, dos produtos, e procuramos sempre discutir nesses grupos de trabalho as demandas dos nossos clientes, o que nós vamos produzir, para quem nós vamos vender, pensando que nas duas feiras nós temos produtos diferentes, então demandas diferentes, já que na Feira da Marquise nós não comercializamos alimentos. E por isso também a oficina de atividades, que é a outra oficina de geração de renda, produz produtos em geral que não são alimentos, que podem ser artesanatos com madeira, sabonetes, aromatizadores, bijuterias, em que cada um pode ensinar tanto as pessoas que estão passando informação conosco podem trazer alguma proposta, como também os pacientes, os coordenadores do grupo, em que o objetivo é aproveitar a habilidade de cada um. Nós também observamos, principalmente na oficina de culinária, o aparecimento de algumas pessoas que se destacaram nessa atividade, que são os nossos gerentes. Isso
quer dizer que nós temos uma preocupação, sim, com os dados de realidade, mas não com o mercado formal, com aquilo que já é pré-estabelecido e direcionado pela sociedade. Porque nós estamos diante de pessoas que têm um tempo peculiar. Nosso objetivo é ir e vir entre essa realidade externa e a realidade interna de cada um, no estabelecimento desse sentido que eu falei anteriormente. É, portanto, um processo complexo, porque nós temos que estabelecer os produtos, quando fazer, quanto fazer, para quem fazer. Nós temos que nos dividir em pequenas equipes para as compras, que também é um processo complexo, porque nós temos que calcular tudo aquilo que nós precisamos, tanto de ingredientes como de produtos, e quantidades e embalagens, estabelecer preços. E nós vamos dividindo, então, essas tarefas dentro de pequenos grupos no grupo, em que os recursos que entram, né, o dinheiro das vendas, ele é utilizado tanto para manter a oficina, então para comprar materiais e equipamentos, mesmo que alguns equipamentos tenham sido comprados com doações, com campanhas, as rifas, ou um evento que nós organizamos para arrecadar fundos, mas nós temos que ter sempre um valor no nosso caixa para poder comprar os materiais para manter a oficina funcionando. Os pagamentos, eles são sempre discutidos junto com os gerentes e também com o grupo, porque eles são baseados no envolvimento de cada um. Isso quer dizer que o pagamento ele é proporcional a quanto aquela pessoa conseguiu se envolver nas várias fases do processo, então participar das feiras, participar das reuniões, participar das compras, da produção, não só no número de participações, mas na qualidade dessa participação. E tudo isso é discutido e resolvido em equipe. Esse pagamento proporcional, ele é um referencial concreto do envolvimento, e isso é muito importante. Nós estamos aqui trabalhando o conceito de superação mais do que de recuperação, porque nós temos momentos em que os pacientes conseguem estar mais ou menos, e nós podemos acolher os momentos em que eles não estão podendo tanto, e isso é muito importante, porque eles continuam participando do grupo. O pagamento, então, ele é um reconhecimento de um momento. O dinheiro ele tem importância, sim, mas existem outros valores agregados, que é esse reconhecimento do potencial, ganha um outro lugar no olhar do outro, porque as pessoas começam a poder planejar o que fazer com esse dinheiro, comprar coisas para casa ou para a família ou para si mesmas. E isso tudo vai resgatando uma possibilidade de participação, de esperança, de potência. Um lugar que se constitui no olhar do outro, um lugar que tenha sido ofertado de um outro, mas que é elaborado em um momento pessoal, o que é essencial para a constituição do self. Então, pensando nessa questão do potencial terapêutico do grupo, como estar e se relacionar com o mundo apesar da doença. E é muito interessante porque durante a produção e a feira, muitas vezes nós falamos sobre assuntos que às vezes são difíceis de serem abordados no dia a dia, nos grupos verbais, nos espaços terapêuticos, mas que aparecem nesses momentos. E são vários assuntos. A crise, a experiência com o trabalho, as histórias familiares, o preconceito, o medo e, principalmente, o lugar dessa pessoa na vida, na família, no mundo. Então, pensando em relação à oficina
de culinária, a gente também tem a questão do alimento e do fazer, que faz uma aliança importante na convocação de recursos de vida para que a tarefa aconteça, pensando que o alimento tem todo um contexto cultural. E na oficina de atividades, essa possibilidade de cada um trazer a sua experiência, podendo então escolher os seus produtos e pensar em como fazer essa produção, também é um espaço terapêutico muito interessante, em que os recursos vão sendo convocados. Vai se estabelecendo, então, um clima e uma cultura relacionados a esse processo de produção, pensando em uma série de questões que estão envolvidas, tanto com questões relacionadas à higiene, por exemplo, mas à parceria, ao envolvimento, ao ritmo, à apresentação pessoal, à postura, a capacidade para lidar com a frustração e uma observação das necessidades do outro, tanto no grupo como com o cliente. Os profissionais auxiliados pelo grupo vão então tecendo o que é apresentado, procurando dar um contorno entre o que é despertado, colocado e revelado. Isso faz com que sejam mobilizados recursos internos e o contato com o que é mobilizado, mais acrescido do cuidado continente, ou do olhar que reconhece, tem um poder autocurativo. Assim, produzir algo é criar um espaço de ser e estar no mundo. Produzir sentido, espaços de existência, habitando o dentro e o fora. O processo criativo, então, faz com que a vida possa se manifestar com toda a sua intensidade e complexidade na experiência pessoal. Produzir algo de fato valorizado, que é muito diferente de dar uma força, desmistificando a imagem de incapaz, acolhendo ritmos. O processo de produção, ele está em sintonia com a singularização do ritmo de trabalho, a concepção entre pensar e agir, ou seja, fazer com as próprias mãos o que concebeu e depois executou. A realidade, então, ela começa a ser vista como algo menos ameaçador. Assim, a tarefa laborativa não se relaciona apenas ao produzir, é uma concepção de estar em comunidade e sentir que o que foi feito pode ser transformador para si e para o outro. É um ir e vir entre o que acontece dentro e fora de cada um. A ação proposta por meio do movimento em direção a uma tarefa que convoca a vida, com a intenção de assegurar o lugar de existência. Dessa forma, nós queremos despertar recursos criativos e persistência na possibilidade de transcender. Eu trouxe para vocês algumas fotos e animações que nós fizemos do trabalho, tanto na oficina de culinária como de atividades, e eu vou passar para vocês então. Esse é o nosso produto principal da oficina de culinária, são as trufas artesanais, que muitos devem já ter conhecido. E a produção das trufas envolve uma série de questões, como a organização do material, por exemplo, né? Que nós fomos aprendendo a fazer juntos, com o auxílio da Leila, que nos ensinou a fazer, e elaborar vários sabores das trufas. Aqui são fotos da produção, em que nós temos 2 gerentes. Nós trabalhamos não só com a produção que é vendida logo após de ser feita, mas a gente trabalha também com as encomendas. Então, nós temos várias encomendas diferentes
como para o dia dos professores, para aniversários, para batizado, como lembrança de maternidade. Nós também fomos chamados para fazer os brindes da inauguração do pronto-socorro, e foi muito interessante porque quando nós fomos comprar as embalagens, um dos pacientes olhou essas embalagens, né, estresse, alívio imediato e chocoterapia, e ele falou, bom, isso é muito sintônico à inauguração do pronto-socorro, e ele tinha razão. Aqui a gente está participando de um curso fora, que essa também é uma das nossas características, de poder oferecer espaços de aprendizado fora, né, do serviço. E aqui a gente estava numa oficina de pão. Nós tivemos também a possibilidade de contar com a participação da Kátia Ruas, que é uma nutricionista que nos ensinou a trabalhar com biscoitos confeitados e também com o chocolate para Páscoa. Então, aqui é uma oficina de biscoitos. Nós dividimos esse trabalho em vários dias de produção, porque primeiro nós fizemos os biscoitos, depois nós fizemos as decorações, cada um do seu jeito, no seu ritmo, com a sua possibilidade de estética, de equilíbrio de cores. E foi muito interessante o resultado. Nós também tivemos a produção dos sacolés, que são esses sorvetinhos, também com a sugestão de uma das pacientes. Desde que nós começamos a trabalhar com as trufas, a grande vontade do grupo era produzir para a Páscoa. Então, a Páscoa do ano passado, nós fizemos alguns produtos mais diferenciados, como os ovos dragês, os ovos Oreo, os nuts de chocolate, que são uns bombons com frutas secas e castanhas. E nós tivemos um bazar de Páscoa, em que participaram vários serviços da Redinha também. Esses são os nuts, sempre pensando nessa questão do produto diferenciado. Com essa etiqueta, né, que a gente fez juntos, participação da Kátia foi muito importante. E como eu havia dito, o bazar contou com serviços com o Seco Vila Prudente, o Seco Vila Guarani, o Ibirapuera, o Moca e o Instituto Acasa. Nós também fizemos, muitas vezes, os bolos, né, em que nós vendemos pedaços de bolo no serviço, fizemos sanduíches naturais e também produtos para o bazar do Dia das Mães, que também contou com os nuts. Então, aqui um pouco, algumas imagens do bazar. E que também contam, as nossas vendas contam com produtos pessoais também, que não são feitos só nas oficinas, que começaram nas nossas oficinas, nossos grupos de trabalho ou em outros espaços, e que alguns pacientes continuaram a fazer, como os móveis de tissuru, como os brigadeiros, que foram iniciativas que os pacientes que fazem, né, por conta própria, continuaram independente dos grupos, que é também nossa intenção, que as pessoas descubram talentos e possam fazer por conta própria os seus produtos.
São vários produtos dos serviços, como eu disse. Aqui, esse evento da Nise da Silveira, que nós organizamos no ano passado, também nós pudemos experimentar organizar o coffee break e também marcar todas as questões relacionadas às épocas do ano, né? Porque não só Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, são todos momentos que culturalmente são muito importantes de nós lembrarmos e marcarmos, né? Acho muito importante e a produção possibilita esses marcos. Nós fizemos também uma nova oficina de biscoitos. E aqui um pouco da oficina de atividades. Nós trabalhamos um tanto com essas peças em madeira, com bijuterias, como os brincos de fuxico, os colares de mandala, com os aromatizadores, os sabonetes. E aqui são duas fotos que eu acho muito interessante de colocar, porque a primeira, aqui, vocês podem ver que nós estávamos em poucas pessoas. Foi a primeira reunião que nós fizemos no CAISM, no Hospital Dia. E já essa última, já não cabíamos na sala. Então, isso é muito importante da gente perceber o quanto foi também ganhando sentido para as pessoas poderem participar. Algumas imagens das feiras de economia solidária e saúde mental, primeiro no Mário Covas. Nós podemos ter a barraca só para o nosso serviço ou dividir com outros serviços da Redinha Sudeste, também depende do número de pessoas que se inscreveram e do número de barracas que a gente tem disponíveis para o uso. E aqui a gente vê que tem tantos produtos que nós fazemos na nossa oficina, como produtos feitos pelos pacientes nas suas cozinhas, nas suas oficinas, nas suas produções pessoais. Aqui, por exemplo, a gente tem os produtos de uma paciente do PROESC, que também participou conosco do programa de esquizofrenia. A barraca da rede de economia solidária e saúde mental na Marquise do Ibirapuera também foi uma oportunidade muito interessante desse grupo participar, porque diferente da Feira do Mário Covas, em que todos os serviços são da rede de economia solidária e saúde mental, aqui não. Aqui nós somos a única barraca da Ecosol. Todas as outras barracas são artesãos. Então, é também um outro espaço de trabalho. É um reconhecimento da possibilidade de estar num espaço cultural que também é vivido pelas outras pessoas, independente da questão da saúde mental. Um pouco dos produtos e as produções pessoais que eu falei, dos móveis de tissurus e dos brigadeiros. Eu queria terminar agradecendo a todos os colaboradores, a todos os residentes, especializandos e estagiários que ajudam a gente a sustentar esse projeto, em especial a Carolina, a Caroline e a Rejane, a Leila, que ensinou a gente a fazer as trufas, e a Kátia, que ensinou a fazer os biscoitos e trabalhar com chocolate, a toda a equipe do Hospital Dia, e as melhores parceiras que poderíamos ter no projeto, a Samanta, a Fernanda Pimentel e a Fernanda Santoro. Então, produzir em comunidade é, antes de mais nada, criar cultura, revelar a mão de cada um, é fazer história.
Espero que a gente se veja logo, logo. Tchau, tchau. Obrigada.